Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Voltamos com a quarta parte sobre a conversão do meu pai. Eu vi o mundo espiritual. Estamos compartilhando com vocês a conversão do meu pai, como que ela foi, essa permissão que Deus deu para mim, essa experiência que eu tive. Estou compartilhando com vocês para edificar sua vida e para edificar sua fé. Estamos fazendo por partes para não ficar muito extenso o vídeo, porque eu gostaria que vocês assistissem do começo até o final para que vocês viessem a entender e que essas mensagens, que essa experiência te ajude, te edifique e ajude a você a entender melhor as coisas de Deus, o que está acontecendo, entender melhor o mundo espiritual, que existe um mundo espiritual e com ele não se brinca. E o mundo espiritual, ele é organizado. Existe um mundo espiritual. E Deus quer que nós venhamos entender mais e mais, abrir o nosso conhecimento para entender o sobrenatural. Porque existe. Se eu não entender, se eu desconhecer, eu vou perder muito. E a mensagem é baseada no livro de Mateus, capítulo 12, o versículo 43. Eu não compartilhei o versículo ainda, porque eu estou compartilhando essa experiência. E na terceira parte, eu estava falando que o espírito imundo, ele veio, aquele ser, ele saiu lá da horta e ele veio em direção da porta da cozinha. E eu estava vendo perfeitamente, me abriu o mundo espiritual. Eu não via mais parede, eu via lá fora, não via mais porta, era como se nada existisse. Eu vi o espírito imundo vindo na minha direção. E eu disse na terceira parte que quando ele olhou para mim, ele como se assustou. Ele olhou nos meus olhos, eu vi o semblante dele de medo. E eu vi que ele olhou em mim, mas não era exatamente em mim. Era em algo maior que estava comigo. Oh, glória a Deus! Era Jesus que estava ali. Era Deus que estava ali. E no que ele viu, ele desapareceu. E no que ele desapareceu, eu vi que realmente estava acontecendo ali um combate espiritual. Ali estava, digamos que não estava iniciando, mas estava continuando, porque minha mãe e eu, nós já estávamos em oração, buscando pela conversão do meu pai, mas por esse pensamento errado, que era que ele fazia aquilo porque ele queria, estávamos pensando em desistir de interceder por ele, da vida dele, em oração a Deus. Nós voltamos, no caso, ali foi aberto o meu entendimento, que esse combate, ele tinha que continuar, mas de uma forma diferente, porque eu estava vendo quem é que estava por detrás. O combate ia ser totalmente diferente, a forma de agir ia ser totalmente diferente. Como é bom quando Deus nos mostra onde nós estamos errando e nos ensina a forma certa de agirmos. Então, ali se iniciou um verdadeiro combate, de uma forma diferente, eu sabendo que eram eles. E depois de todo esse momento que eu tive, eu digo para vocês, não foi visão, ia ser visão se eu estivesse na minha cama, vendo tudo isso e não ter levantado e ido na porta, não foi visão. Quando eu olhei na parede, se abriu a parede, virou como se fosse uma folha de um livro, não foi visão, eu vi realmente, não foi visão, foi algo sobrenatural que eu vi. Deus me abriu o mundo espiritual e eu vi realmente. E nesse momento eu comecei a agir de forma diferente, ver que o meu pai precisava de nossa ajuda, muito mais ele precisava. E nesse momento, aquele espírito imundo, ele desapareceu, ele sumiu. Eu saí em direção da porta da cozinha ali e fui entre o corredor e fui na sala. E eu vi que o meu pai estava dormindo na sala da forma que ele foi, deitou e lá ele ficou. Aquele momento ali que passou uma pessoa ali, que passou meu pai, me olhou, não era o meu pai. E eu voltei para o meu quarto já com um pensamento diferente, de uma forma diferente. E ali no meu quarto, eu orei. Eu falei, Senhor, isso nunca aconteceu comigo.
Nunca aconteceu, então eu tô meio sem entender. Eu tô entendendo o que está acontecendo, mas eu tô meio sem ter uma confirmação. O que foi isso? Eu peço que o Senhor venha me confirmar na sua palavra, Pai. O que foi isso? Me confirma na sua palavra, o que foi? Eu estou entendendo, mas eu peço que o Senhor venha me confirmar. E eu voltei para o meu quarto e deitei ali e dormi. Em paz, diante de tudo isso que aconteceu. Eu estava em paz. Ninguém acordou, minha mãe não acordou, meus irmãos não acordou, ficou do mesmo jeito que estava. E eu dormi. E no que eu dormi ali, eu falei, Senhor, que o Senhor me confirma na tua palavra. Que o Senhor me confirma na tua palavra. E de manhã eu levantei e fui assistir o programa do missionário. E eu assistindo ali o programa, e ele leu justamente nesse livro de Mateus, capítulo 12, o versículo 43. Ele estava falando assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, donde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Foi essa palavra que o missionário deu. No que ele deu essa palavra, eu entendi tudo. Realmente, eram espíritos imundos. Eles estavam ali trazendo mais espírito na vida do meu pai. E o estado do meu pai ia ficar pior. Só que Deus mostrou ali, ele abriu o mundo espiritual e mostrou que o combate tinha que ser diferente agora, porque eu estava conhecendo quem era realmente o meu inimigo. E eu entendi, eu falei, Senhor, eu entendi, agradeci a Deus. E foi num sábado, foi numa sexta-feira que aconteceu, e no sábado o missionário deu essa palavra, e no domingo nós fomos para a igreja, e eu falei para minha mãe o que tinha acontecido. Não lembro se tinha falado para minha avó, não lembro, ou se foi para minha mãe, eu não lembro. Eu sei que a minha mãe ou a minha avó, eu acredito que foi a minha mãe, ela comentou com o pastor o que tinha acontecido, eu não falei, ela comentou com o pastor, e o pastor falou assim, ó, realmente, o que aconteceu com a Sônia foi que Deus deu o dom da visão para ela. Isso é de Deus, e Deus deu o dom da visão para ela, para que vocês vissem realmente quem é que estava oprimindo o seu esposo. Quem é que está oprimindo? Porque ele precisa da ajuda de vocês, não é para vocês abandonar ele, não é para você desistir. Pronto. Acalmou mais e mais meu coração. Tinha acalmado meu coração com aquele momento, com aquela experiência. Eu estava em paz, mas eu queria confirmação na palavra de Deus. Deus me deu a confirmação e a confirmação do pastor. 3 testemunhas. De Deus, da palavra e do pastor, que era de Deus. Aquilo lá era de Deus. Era um dom de visão que Deus tinha permitido eu ver o mundo espiritual, porque meu pai realmente precisava de ajuda. E daquele dia começou um combate diferente, uma luta diferente. Nós começamos, eu falei para minha mãe, ela desistiu de separar do meu pai e começou a amar mais o meu pai, começou a cuidar do meu pai, e eu também ali amando ele, cuidando dele, tendo paciência com ele, e oração, até o momento dele entender, dele aceitar, porque tem um lado que a pessoa não quer Jesus. A pessoa fala, não quer Jesus, aí é diferente. Mas o meu pai, ele queria ajuda, ele queria Jesus. Só que essa força estava maior na vida dele. Tem aquela pessoa que não quer nada com nada. Ela fala, eu não quero, eu quero viver essa vida. Aí fica meio complicado. Porque ela escolheu aquela vida. Mas o meu pai, ele queria ajuda, só que ele não conseguia. Então, o combate foi maior, nós combatendo. E nós vamos voltar com a continuação deste testemunho maravilhoso, no nome de Jesus. Deus abençoe você e a sua família para a glória de Deus.